Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Esporte Hoje TV, pela TV Ouro Verde, Canal 11. Como você sabe, todas as quartas às 7 da noite e às quintas às 11h30 da manhã, a gente fala do esporte, especialmente do esporte de patrocínio e de Minas Gerais. Hoje tem muita coisa para falar, porque a gente teve um final de semana cheio de novidades, cheio de decisões, tanto aqui em Minas Gerais quanto no Brasil. Eu começo cumprimentando os nossos companheiros de mesa, o André Luiz e o Adélio Furtado. André, um abraço, um prazer tê-lo aqui de volta. Um abraço, Luiz, um abraço para o telespectador da TV Ouro Verde. Pois é, a gente está aí para falar um pouquinho aí sobre o futebol mineiro de maneira geral, mas principalmente aí do Patrocinense. Infelizmente não conseguiu o título, mas mesmo assim terminou com uma excelente campanha no Campeonato Mineiro. Adélio Furtado, um prazer tê-lo de volta aqui no Esporte Hoje TV. Prazer é todo nosso, Luiz Antônio. A gente vai dar um alô aí para a galera do esporte, já que a semana passada nós falamos do ciclismo, do futebol, do kart, e o pessoal também do tênis, do taekwondo, da capoeira nos cobrou bastante. Por isso, um alô todo especial para todas essas modalidades esportivas aí patrocinenses. Nós tivemos no final de semana a decisão da segunda divisão e a gente esperava o Patrocinense campeão. Uma vitória simples em Patrocínio daria o título à equipe patrocinense. Mas acontece que futebol tem essas coisas. O esporte veio jogando muito e muito na defesa e acabou complicando a vida do Patrocinense. Nós vamos começar mostrando os melhores momentos do jogo Patrocinense e Fluminense lá em Araguari. Mesmo sendo uma quarta-feira normal de trabalho, 809 pagantes foram ao Sebastião César para ver o jogão. E esses torcedores não se arrependeram. O jogo foi cheio de opções, com equilíbrio entre as duas equipes. O Patrocinense marcou o primeiro. Lançamento para Jefferson, que entrou na área por entre os zagueiros e bateu na saída do goleiro Dida, fazendo 1-0 aos 27 minutos do primeiro tempo. 7 minutos depois, aos 34, o juiz Renato Cardoso Conceição, mesmo com a indicação contrária do auxiliar Jair Albano Félix, marcou um toque de mão na área e pênalti para o Fluminense. Flávio bateu e o goleiro Cristiano ainda tocou na bola. Ela quicou na linha e entrou, 1-1. O Fluminense conseguiu a virada ainda na primeira etapa. Lançamento entre a zaga do Patrocinense, que esperou impedimento que não houve, e Fábio entrou batendo na saída de Cristiano. Fluminense 2, Patrocinense 1. No segundo tempo, o técnico Sandro Gaúcho, que havia entrado com 3 zagueiros, alterou o time e colocou o Patrocinense para cima. As entradas de Dyson, Horácio e Renan deram outra cara para o Patrocinense. Cezinha, mais uma vez, foi o destaque do jogo. Aos 30 minutos, Dyson foi atropelado na área e o árbitro marcou o pênalti. Cezinha bateu e empatou o jogo em 2-2. Com isso, o time de Araguari foi para o desespero e o Patrocinense explorou os contra-ataques e perdeu pelo menos 3 ótimas chances de vencer o jogo e o campeonato. Mas no final ficou no empate em 2-2. Bom, e nesse jogo aí de Araguari que a gente acabou de mostrar, as condições de trabalho não eram as melhores. Inclusive eu pedi o Júnior agora, que é o nosso diretor de TV, para mostrar aí as condições que a gente trabalhou no estádio do Fluminense. Depois o pessoal do Fluminense ficou revoltado com a rede hoje, com as reportagens nossas no portal, mas aí a gente mostra as condições. O Fluminense tem que jogar no Vasconcelos Montes e não no Sebastião César, Adélio. Esse estádio aí que a gente mostrou não tem condição. Luiz Antônio, a gente conhece aquele Sebastião César há longos anos, a gente já jogou lá e por incrível que pareça, o campo não melhorou, pelo contrário, o campo piorou em todas as suas condições. Para o torcedor, para a imprensa e também para os jogadores, já que os vestiários não oferecem a mínima condição e desta maneira fica muito complicado. A gente teve uma grata satisfação de ver também o Fluminense aí classificado para o módulo 2 no ano que vem, desta maneira fortalecendo o futebol do Triângulo Mineiro. Mas tem que ter uma mudança, como você falou, uma mudança total naquele estádio, para que aquele estádio possa oferecer pelo menos as condições mínimas necessárias para o futebol profissional. Inclusive, André, a gente tem cobrado aqui do prefeito, até eu conversei com o prefeito Lucas nessa terça-feira sobre a questão do estádio Pedro Alves, depois a gente vai, num próximo programa, passar isso, mas a ideia é reformular o estádio Pedro Alves de maneira paliativa para atender a federação e fazer jogos diurnos no Pedro Alves e os jogos noturnos no estádio Júlio Aguiar, até que chegue uma verba para uma reforma completa no estádio Pedro Alves. Mas na realidade a gente precisa de ter mínimas condições para a imprensa, torcida e para os times, né? Em relação aqui a patrocínio Júlio Aguiar ou estádio Pedro Alves, agora com o time subindo para o módulo B tem que ser no Pedro Alves, até pelo número de torcedores. A gente já viu na final quase 1.200 torcedores pagantes
nesse último jogo do Patrocinense. Então, 1.200 pessoas no estádio Ligar, elas não ficam bem acomodadas. E na rodada anterior já foi difícil, um sol muito forte e não tinha as mínimas condições. Agora, em relação ao que aconteceu, por exemplo, em Araguari, eu não entendo como é que a Federação Mineira de Futebol é tão exigente com alguns estádios e deixa uma situação como essa de Araguari. Aqui o Patrocinense quase não teve condição de jogar no Juriguá, que foi reformado, tudo nas melhores condições. Se a gente observar o tamanho do estádio, está ótimo o Juriguá, a gente quer o Pedro Alves, mas foi suficiente o Juriguá. Mas mesmo assim a federação foi exigente. Em Araguari se permite uma condição dessa. Então, em Ituiutaba lá, Fazendinha, são coisas que até hoje não dá para entender. Então tem que ter essa exigência, tanto da parte externa, de estrutura para o torcedor, para a imprensa. E também, Luiz, uma coisa que tem que se preocupar no futebol mineiro é o gramado. Tem que ter uma exigência maior com relação aos gramados do futebol mineiro, porque alguns aí não tem condição. Bom, depois do intervalo nós vamos mostrar aí o último jogo do Patrocinense. Você já viu aí um pouco da torcida, né? Enquanto a gente falava de estádio, já mostramos aí como é que ficou o Juriguá nesse final de semana. Depois do intervalo, a gente vai mostrar os melhores momentos de Patrocinense Esporte, que foi a decisão aqui em Patrocínio, Patrocinense vice-campeão. Exclusivo. A Motominas cobre qualquer oferta. Gol Geração 4 2011 a partir de 23.900. É isso aí. Mais de 100 carros em nosso estoque. E a melhor avaliação do seu usado. Esperamos por você. Volkswagen Motominas. Para falar do nosso jornal, a gente prefere ouvir. Assina a Gazeta de Patrocínio porque ele só passa informação séria. Os classificados, além de ser mais fácil para vender e comprar, é gratuito para anunciar. É um jornal com 72 anos de credibilidade. Gazeta de Patrocínio. Compre imóveis de qualidade sem sair do orçamento. Em Patrocínio, as lojas Reon têm tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece esse presente. Lojas Reon. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em Patrocínio, Gráfica Real. Bom, e nós tivemos então no domingo o Patrocinense Esporte, e o Patrocinense não conseguiu furar o bloqueio do Esporte, que veio com a proposta de segurar o resultado e conseguiu, André. E tinha mala branca naquele negócio, né? Com certeza, Luiz. Tinha mala branca sim, porque a vontade com que jogaram os jogadores do Esporte, já fora de qualquer possibilidade de ter uma situação melhor no campeonato, foi impressionante. Principalmente o que chamou a atenção foi a vibração dos jogadores e até da comissão técnica do banco de reservas na hora que acabou o jogo. Com um empate, que já não valia mais nada, eles vibraram como se fosse um título. Então, com certeza, o Nacional de Nova Serrana deve ter deixado uma graninha para o pessoal de Juiz de Fora, porque eles jogaram muito fechado, foi uma retranca muito grande. Então, o Patrocinense tentou muito, mas não teve a inspiração suficiente para passar pelo bloqueio da equipe do Esporte. Enquanto a gente vai falando aqui, vamos mostrando aí os melhores momentos da final. Agora, Adélio, o Patrocinense agora vai para a federação, tem lá, nesta quinta-feira, o Conselho Técnico do Módulo 2, tem Tricordiano, Itaúna, Mamoré, Formiga, e o Formiga não sabe se vai ainda, Ituiutaba, Poços de Caldas, Tombense, Uberlândia, o RT, Patrocinense, Nacional de Nova Serrana e Fluminense de Araguari. Agora a banda toca diferente. Luiz Antônio, pelas equipes que tem no Triângulo Mineiro que vão disputar esse módulo 2, eu acredito que esse campeonato vai ser o mais charmoso da Federação Mineira durante esse ano. O torcedor patrocinense, depois dessa bela festa
que aconteceu, está de parabéns a todo mundo, um grande trabalho, mas o torcedor já quer ver o time enfrentando o RT, enfrentando Mamoré, enfrentando Uberlândia, aqui e fora de casa. Então, dessa maneira, eu acredito que esse trabalho foi muito bem feito e que tem que ter essa sequência. E o que eu acho mais importante é que essa parceria com Santo André, o prefeito Lucas, inclusive, vai participar dessa renegociação dessa parceria, manter uma base dessa equipe, porque uma equipe, quando tem uma base, fica mais fácil de ser montada. Por isso, eu acredito que o Patrocinense tem tudo para montar uma forte equipe também para o ano de 2011 e, dessa maneira, agradar como agradou no ano de 2010. Luiz, uma coisa que eu até, dentro que o Adélio está falando aqui, gostaria de comentar, o Adélio entrevistou, se não me engano, durante a nossa transmissão pela Rádio Rainha da Paz e pela rede hoje no domingo, o Antônio Cascão, e ele falou uma coisa impressionante, um abraço para ele que está sempre ligado também, que o melhor campeonato da Federação Mineira de Futebol é justamente o módulo B. Não que a gente não queira que o time chegue no grupo de elite, não é isso, a gente já quer que chegue no próximo ano para enfrentar Cruzeiro, Atlético, América, mas o campeonato disputado mesmo é o do módulo 2, porque tem a rivalidade, agora todas as equipes da região estão aqui disputando o módulo B, vai ser uma disputa muito grande, uma rivalidade muito grande, e o grupo de elite, todo mundo já sabe que a tendência é Cruzeiro, o Atlético campeão. Só segurar para não cair. Luiz Antônio, outro detalhe também que a gente tem que frisar é que o Patrocinense pode montar a sua equipe, principalmente porque o ano que vem vai ser o ano inteiro de futebol, porque pode disputar o módulo 2 no primeiro semestre e a Taça Minas no segundo semestre. Se conseguir a vaga na Taça Minas para disputar uma Copa do Brasil, a equipe do Patrocinense vai entrar definitivamente aí no cenário esportivo brasileiro. Bom, eu agradeço aqui o Adélio e o André Luiz, porque daqui a pouquinho nós vamos ter um convidado muito especial aqui. André, obrigado pela participação. Ok, obrigado, Luiz. Até o próximo programa. Adélio, obrigado e até quarta e quinta-feira da semana que vem. Obrigado, Luiz Antônio, mandando um alô aí para toda a galera, principalmente lá do Dom Lustosa, o Vitor do Segundo 2, que está sempre ligadinho na gente aí.